desilusão. Paz do Senhor, povo de Deus. Uma vez mais estamos aqui pelo canal RCTV e eu tenho a plena certeza que nesse final de ano Deus já tem usado vários profetas, vários homens e várias mulheres de Deus para falar ao seu coração. E nessa feita agora não vai ser diferente. Nós estamos aqui nessa hora com um especial, a história de Geazi, onde nós vamos falar sobre um homem que passou por alguns momentos e que em alguns momentos ele errou, também acertou, mas enfim, nós vamos falar sobre Geazi nessa manhã e eu tenho a plena certeza que agora, onde você estiver me assistindo, Deus vai continuar falando ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai impactar a sua vida agora e eu quero já começar determinando em sua vida que você não se desespere, que tem algo de Deus para a sua vida. Pois bem, a palavra do Senhor diz o seguinte, no segundo livro dos Reis, capítulo número 6, versículo 15: quando o moço de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E o versículo 17, para a gente encerrar, diz o seguinte: e orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou, e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus amados irmãos, você que está aí inscrito pelo canal RCTV, você que acompanha esse canal abençoado, eu quero dizer uma coisa nessa hora. Geazi era um homem que a sua aparição ela não foi muito anunciada. Assim como Elias, assim como Eliseu, Geazi aparece na história de forma imediata. Geazi vai aparecer na história bíblica, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, na história da mulher sunamita. Você conhece essa história, sabe muito bem que ele entra na história como um mensageiro. No versículo 12, Eliseu chama Geazi e Geazi começa a fazer parte da história bíblica. Até então, ninguém conhecia Geazi, ninguém sabia quem era esse tal moço de Eliseu chamado Geazi. Na Bíblia, nós vamos encontrar ele sendo chamado por Geazi ou pelo moço de Eliseu. Haja vista que a Bíblia vai dizer que ele acompanhara Eliseu em alguns capítulos bíblicos. E nessa feita, como todo servo, Geazi estava ali para servir. Mas o maior problema dos servos é que, na verdade, Geazi ali queria servir, mas ao mesmo tempo queria ser senhor. Pois bem, nós vamos agora entender algumas coisas sobre Geazi. Primeiro, Geazi, o seu nome significa negador ou diminuidor. Aí então a gente já entende o porquê, a gente compreende que Geazi teve alguns problemas na sua participação bíblica. Pois bem, ele teve alguma participação direta na história da sunamita. Se você analisar a Bíblia, no versículo de número 15 em diante, você vai ver que é ele quem dá a ideia para Eliseu. Porque a Bíblia diz que a mulher, quando vê junto com seu esposo Eliseu passando pela cidade, ela vai dizer o seguinte: ali passa um santo homem de Deus. E Eliseu, agora como um santo homem de Deus, é agraciado por um quarto na casa dessa mulher, onde ele fica bem aconchegado toda vez que passa pela cidade. E como Eliseu não estava sozinho, Geazi também fazia parte dessa história. Geazi também fazia parte desse contexto e Geazi também se aproveitava desse quarto. Pois bem, Eliseu agora pensa como iria agradar essa mulher. Geazi então é quem tem a brilhante ideia de dizer para Eliseu: Eliseu, meu senhor, ela não tem um filho e o seu esposo já está velho, portanto ora ao Senhor Deus para que Deus lhe conceda um filho. Gente, é Geazi quem pede para Eliseu orar. Eu preciso que vocês entendam isso. Geazi pede para Eliseu orar. E quando Eliseu ora,
Agora a Bíblia diz que Eliseu manda chamar a sunamita, porque ela tem um filho, concede o filho, mas passando a história, a Bíblia diz que um menino morreu. E agora a tragédia na casa da mulher que era abençoada acontece, como na maioria dos nossos casos. Às vezes eu não sei o que está acontecendo com você que está me assistindo agora. Se aconteceu algum problema familiar, se alguém está viciado pelas drogas, se alguém está enfermo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, para que você tenha somente um pouquinho de paciência aí, filho, viu? Porque Deus, nesta hora, eu tenho a certeza que vai entrar com providência. Voltando aqui, o menino morre, e agora o que é que acontece? Sunamita sai de sua casa, vai até Sunem, atrás de Eliseu. Quando chega, Eliseu vê aquela mulher e manda Geazi ir até o encontro dela. E sabe aquela pergunta conhecida que a gente sempre se faz? Sunamita, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Adivinha quem perguntou? Foi Geazi, é claro. Porque Geazi sabia que alguma coisa estava acontecendo também. Então, quando ela chega e diz, vai tudo bem, ela está querendo dizer o seguinte, pode estar tudo mal, mas eu tenho a plena certeza que vai ficar bem. Mas não era para Geazi que ela deveria contar a situação. É por isso que ela responde, vai tudo bem. Aqui, deixa eu te contar um segredo nessa hora. Há certas pessoas em que nós devemos confiar os nossos problemas. Não é todo mundo que a gente precisa sair por aí falando. Porque Geazi aqui não era o protagonista e nem Eliseu o protagonista, que era Deus. Mas Geazi aqui era um dos segundos coadjuvantes. Geazi aqui não iria fazer muita diferença, porque na verdade o homem de Deus aqui não era Geazi. O homem de Deus da história era Eliseu. E quando a mulher chega até Eliseu, a Bíblia diz que ela se desespera, se lança aos teus pés, e para a gente correr, a Bíblia diz que Eliseu dá uma ordem para Geazi. Aqui a gente começa a entender todo o fracasso ministerial de Geazi. A ordem era, Geazi, cinge os teus lombos. Primeira ordem no versículo de número 29. Cinge os teus lombos. Versículo 29 do capítulo 4 de 2 Reis. Cingir os lombos é estar com os cintos apertados. Até mesmo porque quem não cinge os lombos, o negócio corre frouxo. E quando as coisas correm frouxo, é sinal que não tem uma sábia direção. Quando o negócio corre meio frouxo, é sinal que não tem uma liderança para impor. Geazi jamais poderia sair dali com os cintos frouxos. Por quê? Porque quando o cinto está frouxo, é sinal que a casa está desorganizada. Quando o cinto está frouxo, é sinal que o ministério não está muito bem implantado. Sabe por que tem ministério que hoje começa e amanhã termina logo? Sabe por quê? Porque estão esquecendo de cingir os lombos. Geazi cinge os lombos. E segundo, que é o mais importante aqui, Eliseu diz para Geazi, meu filho, tome o meu bordão ou o meu cajado, em outras versões. E a Bíblia diz que Geazi toma o cajado de Eliseu, vai até a casa da sunamita, estende o cajado sobre o rosto do menino, mas nada acontece. Por que, Jean Franklin, nada acontece com Geazi? Primeiro, Geazi não estava preparado para essa situação. Segundo, o cajado era de Eliseu, não de Geazi. Nós precisamos entender isso hoje, porque tem muita gente querendo usar aquilo que é nosso, mas na verdade nada acontece, porque o cajado não era de Geazi, meu filho. O cajado era de Eliseu. Então quem tinha que tomar a posição naquela hora não era Geazi, era Eliseu. Deixa eu te dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora aí. Eu não sei onde você está, se você está no hospital, se você está na rua, se você está no trabalho, se você está em casa, não sei. Mas eu sei de uma coisa: se tem cajado na sua mão, pelo amor de Deus, não passe o seu cajado para outra pessoa, porque quem tem que usar o cajado é você. E a Bíblia diz que Eliseu foi. Quando Eliseu vai, alguma coisa aconteceu, o menino voltou a ter vida. Por quê? Porque Eliseu é quem tinha o cajado. E tinha alguma
uma coisa em Eliseu que faltava em Geazi, que era a intimidade com Deus e a unção que faz a diferença. Mas enfim, chegando esse momento, a gente entende aqui o primeiro fracasso de Geazi. Chegando no capítulo 5, nós vamos ver que Naamã é curado da lepra. Essa história é muito conhecida, que você também conhece. E Naamã queria agradar Eliseu. Eliseu, como um homem de Deus, falou: não precisa agradar, porque Eliseu sabia que nada pode comprar a unção que está em nós. Mas Geazi, cabra, viu? Geazi corre atrás de Naamã, porque coabiçou os presentes do chefe do exército do rei da Síria. E agora a Bíblia diz que ele vai atrás de Naamã e diz algumas mentiras sobre o nome de Eliseu. Diz que é Eliseu quem mandou ele lá, quando na verdade a Bíblia vai dizer que Eliseu, quando Geazi volta, Eliseu questiona Geazi e diz o seguinte: rapaz, o meu coração não foi contigo. E quando a Bíblia diz que Geazi mentiu para Eliseu, Eliseu, na autoridade de Deus, decretou uma coisa para Geazi, porque além do cabra ser sem unção, além dele não ter intimidade com Deus, e além dele coabiçar os presentes de Naamã, a Bíblia diz que agora ele se torna leproso, porque consequência da sua atitude. Mas enfim, passando tudo isso, eu quero chegar onde nós lemos no capítulo 6, porque a história é muito linda, é muito gostosa de se falar, mas eu não posso muito me alongar. Mas enfim, chegando no capítulo 6, a Bíblia diz que os sírios agora cercam Eliseu, e tudo que acontecera com Eliseu, Geazi estava por dentro, como eu já disse. E a Bíblia diz que quando o moço acorda de manhã, ele olha para fora e começa a contemplar carros, cavalos, que o exército cercara aonde Eliseu estava com Geazi. E é aqui que nós encontramos a maior fraqueza de Geazi. Talvez eu não possa estar aqui também generalizando ou julgando Geazi de forma correta, porque eu não sei qual seria a nossa atitude hoje quando nós declaramos com algum cercado por nós. Eu não sei o que nós iríamos fazer. Por algum momento aqui, talvez nós poderíamos correr, que é o que mais acontece em nosso meio. Quando a chapa esquenta, me desculpe a expressão, a gente sai correndo pelos lados. Mas Geazi não. Geazi ainda toma uma atitude de servo de Deus e vai até onde? Vai até um homem de Deus chamado Eliseu e faz a seguinte pergunta: ai, meu Senhor, ô glória, e agora o que faremos? Chega para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje você esteja cercado por alguma enfermidade, você esteja cercado por alguma depressão, você esteja cercado por alguma mágoa que foi tem machucado o seu coração aí. Você está cercado por algum problema difícil. Talvez nesse final de ano você esteja cercado pelo problema financeiro, né? Você talvez está aí preocupado, como é que vai ser a sua ceia de Natal, como é que vai ser a sua virada de ano novo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, filho: maior é o que está conosco. A Bíblia diz que com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor Todo-Poderoso, valente na guerra. E agora, quando Eliseu responde ao moço chamado Geazi, dizendo que mais é os que estão conosco do que os que estão com eles, Eliseu toma uma atitude, porque Geazi estava cego pelo medo, e agora Eliseu toma a atitude de orar pelo moço, dizendo o seguinte: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, Senhor, o teu escape, o teu livramento. Deixa eu dizer uma coisa aqui nessa hora: eu não sei como você está se desesperando, talvez você não está conseguindo enxergar o sobrenatural, mas eu profetizo nesta hora, para eu encerrar, que Deus vai levantar um Eliseu para orar por você. Não se preocupe, porque Eliseu está chegando, vai orar por você, os seus olhos vão ser abertos, o nome do Senhor vai ser exaltado e o livramento vai chegar. Eu quero profetizar para você que 2014 vai ser
ser o ano em que você vai sair do natural e vai entrar no sobrenatural de Deus. Se prepare, porque os seus olhos vão ser abertos e o nome do Senhor vai ser exaltado sobre a sua vida, meu irmão. Que a unção, que a graça e que a misericórdia do Senhor continue sendo manifestada em sua vida cada vez mais, e tenha plena certeza que Eliseu está chegando para ser usado por Deus para orar por você e te abençoar. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor continue te abençoando. Eu não preciso de defeito